queridos alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Aljolaine Santiago e estarei com vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos lá ao conteúdo da nossa aula? A nossa aula é a aula de número 3 e ela vai tratar sobre Tordesilhas e o Amazonas. Isso mesmo, vamos conhecer o Tratado de Tordesilhas e outros tratados de limites assinados entre Portugal e Espanha e a sua influência no nosso território do atual estado do Amazonas. Os reinos de Castela, Espanha, e o reino de Portugal foram os pioneiros no processo marítimo e comercial durante os séculos XV e XVI. Isso mesmo, essas potências iam além mar em busca ali de novos territórios a serem descobertos, o chamado Novo Mundo. Entre essas potências havia aí uma disputa. Isso mesmo, uma pequena disputa pela posse de territórios. E essas disputas foram solucionadas por meio da assinatura de uns tratados. Desta maneira, a fim de resolver essas disputas e delimitar a posse desses novos territórios, foi assinado entre Portugal e Espanha alguns tratados de limites. Entre eles, nós podemos citar o Tratado de Alcáçovas, assinado em 1479, também conhecido como o Tratado de Toledo. Este tratado ganhou um apelido, Paz de Alcáçovas, justamente por ter como objetivo trazer a paz para a península. Por meio deste tratado, foi criada uma linha imaginária horizontal, um paralelo, dividindo em norte e sul as terras a serem conquistadas. Essa divisão, a parte norte caberia aí à Espanha, enquanto a parte sul seriam terras portuguesas. Porém, essa perspectiva vai mudar em 1492, quando Cristóvão Colombo chega à América. Vão ser necessários refazer esses tratados. Então, é assinado um novo tratado, a Bula Intercoeteira, que foi assinado em 1493. E o Tratado de Tordesilhas, que vai ser assinado posteriormente, em 1494. Agora, o paralelo, a linha horizontal, será substituída pelo meridiano vertical. Então, em 4 de maio de 1493, o Papa Alexandre VI assinou a Bula Intercoeteira. Do latim, significa entre outros. Este documento estabeleceu uma nova linha imaginária, agora um meridiano, que passaria a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, na África. Sendo assim, os territórios que estivessem a oeste do meridiano seriam territórios espanhóis e as terras que estivessem a leste seriam terras portuguesas. No entanto, os portugueses não ficaram satisfeitos com este tratado, pois, segundo eles, isso dificultava as navegações portuguesas pelo Oceano Atlântico. Então, no ano seguinte, Dom João II, rei de Portugal, pediu a reformulação do tratado, sendo assim assinado um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. Mas, professora, o que foi então o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo também assinado entre Portugal e Espanha, celebrado aí no dia 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas. Por este novo tratado, agora espanhóis e portugueses criaram um novo meridiano que passaria aí a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Segundo este tratado, as terras que estivessem aí do lado oriental seriam territórios portugueses, enquanto as que estivessem do lado ocidental seriam pertencentes à Espanha. Mas, professora, e qual a situação do atual estado do Amazonas segundo o Tratado de Tordesilhas? Pois bem, na divisão do Tratado de Tordesilhas, esse tratado assinado em 1494, antes do descobrimento do Brasil, o atual território do estado do Amazonas ficaria do lado espanhol, sendo assim pertencentes à Espanha. Então, a gente pode observar que legalmente o atual território do estado do Amazonas ficaria aí do lado espanhol.
Por isso, foram enviadas neste período algumas expedições espanholas para descobrir um pouco mais sobre essas novas terras. Entre essas expedições está uma que eu trouxe para vocês conhecerem um pouco melhor, que é a expedição do espanhol Francisco de Orellana. Essa expedição percorreu todo o leito do rio Amazonas, desde sua nascente até a sua foz. Trouxe para vocês um vídeo sobre a expedição de Francisco de Orellana. Vamos lá? Em 1541, o explorador espanhol Francisco de Orellana descobriu para os europeus o rio Amazonas, numa expedição em busca do Eldorado. Descendo dos Andes peruanos, Orellana chegou à foz do Amazonas em agosto de 1542. Ao retornar à Espanha, o explorador contou ter visto guerreiras semelhantes às Amazonas da mitologia grega. Orellana recebeu do rei da Espanha o direito de colonizar as terras descobertas, que receberam o nome de Nova Andaluzia. O explorador retornou em 1545, mas faleceu no ano seguinte, e toda a expedição voltou à Espanha. Viram só que bacana o nosso vídeo, não é mesmo? Podemos, por meio dele, conhecer um pouco mais sobre a expedição de Francisco de Orellana, esse espanhol que percorreu todo o leito do rio Amazonas, de sua nascente até a sua foz. Inclusive, o Francisco de Orellana relatou ter se deparado com as lendárias Amazonas, que lembravam as mulheres guerreiras da mitologia grega. Não é legal? Mas, professora, como que isso muda se nós pertenceríamos aí legalmente à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas? O que ocorreu para então Portugal colonizar a nossa região? Isso ocorreu em 1580, quando ocorre a chamada União Ibérica, que é a união de Portugal e Espanha sob a mesma coroa. Isso se decorreu devido às crises sucessórias do trono português. Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas pôde então ser relaxado. Assim, portugueses e espanhóis puderam colonizar a região desse novo mundo e a região do estado do Amazonas sem mais problemas diplomáticos. Vamos agora ao nosso aplicando. Vamos lá? Vamos lá ao nosso aplicando de hoje. O nosso aplicando nos traz uma questão da Avan de 2020. Ela nos pede para observarmos o mapa abaixo. Isso mesmo, este mapa que nos mostra em verde o lado que seria legalmente pertencente à Espanha e do outro lado em amarelo o lado que seria legalmente pertencente a Portugal. Nós observamos também no nosso mapa a linha divisória do meridiano de Tordesilhas. Estão lembrados dele? Aquele que passaria a partir de 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Legal, né? A gente pôde observar o nosso mapa. Agora, vamos à nossa questão. A nossa questão nos diz o seguinte: com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, a parte do território que representa hoje o Amazonas pertencia a quem pertenceria legalmente a parte que hoje corresponde ao atual território do Amazonas. Vamos lá, nossas alternativas? A letra A pertenceria a Portugal, B pertenceria à França, C pertenceria à Espanha ou letra D pertenceria à Inglaterra. Vamos agora à nossa resposta? A nossa resposta nos traz aí a letra C, isso mesmo. Podemos observar no mapa que esta parte que está em azul é a parte que hoje corresponde ao atual território do estado do Amazonas. Ou seja, nós éramos aí território legalmente pertencente à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Vamos agora às considerações finais da nossa aula de hoje.
O limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas caiu em desuso quando houve a União Ibérica, união de Portugal e Espanha sob a mesma coroa. Isso ocorreu de 1580 a 1640. Neste momento, tanto Portugal como as suas possessões passaram então a fazer parte da coroa espanhola. Com isso, os colonos portugueses não precisavam mais ficar somente na costa e puderam se aventurar por todo o território. Com esse acontecimento, foi necessário refazer os limites entre essas colônias, sendo assim assinado em 1750 o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid substituiu o Tratado de Tordesilhas, e estabelecendo assim novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha na América. Bacana nossa aula, não é mesmo? Mas ela não termina aqui. Nós temos mais atividades para exercitar o nosso conteúdo no nosso caderno do Contraturno Digital. Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!